Bom, vamos começar mais uma conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. Então hoje mais uma surpresa, né? Quem adivinha que estrada eu vou falar hoje, eu e a Marcita? É difícil, né? É as estradas que valeram a viagem. É a nossa série agora da conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. E vamos falar de estradas que de fato valeram a nossa viagem, né? E espero que vocês gostem, né? Da segunda-feira passada eu falei do Vale Europeu, uma estradinha aqui em Santa Catarina, muito legal. E também do Vale Elqui, no Chile, né? Aquele Vale del Elqui. É uma coisa impressionante, perto da cidade de Vicunha, né? Então, nós dialogamos sobre essas duas estradas e hoje também a gente vai falar de mais um item aí. E eu quero agradecer ao Thiago BenTV Road, porque nós fizemos uma pergunta, e a sua estrada, né? Qual foi a sua estrada que valeu a viagem? No Instagram, né? Márcia tá no Instagram, sabe? E aí, é uma enquete, né? E o Thiago BenTV Road nos falou que São Lourenço, Passa Quatro, Serra da Mantiqueira, o Renato Lolo, Rastro da Serpente, a Leninha, grande amiga, falou São Joaquim, né? O Wilson Fernando falou da Graciosa e Rio do Rastro, né? A Serra do Rio do Rastro. E o Caminhos do Sul, o Christian Hellman, nos falou já lá do Chile, da Carretera Austral, a Ruta 7. Então, eu quero agradecer a vocês por estarem compartilhando a estrada de vocês, que valeu a viagem, né? E também as sugestões e todos os carinhos que nós estamos recebendo, os elogios, das dicas, né? Porque sempre bom a gente ter em nossa agenda as dicas. Eu não falei ainda para onde que eu vou falar hoje a nossa estrada. Qual é? Vê se vocês descobrem. Olha aí, eu tô com cara do que essa touquinha aqui? De que país que vocês acham que é, hein? Ó. Olha lá. Aí essa aqui, ó, essas cores toda colorida, essa pescoceira aqui, esse gorro que esquenta muito mesmo. A estrada que país que vocês acham que eu vou falar hoje com essa roupa toda aqui, ó, com essa apresentação? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou esperar um tempinho aí. Vamos brincar um pouco, né? Porque a gente tem que viver bem de uma maneira, né, alegre. Então tá, quem vai descobrir qual a estrada que eu vou falar hoje, eu e a Marcita? E aí, descobriram qual estrada, de que país que eu vou falar hoje, eu e a Marcita? Que nós iremos falar? Opa, o Carlos Delbel tá aqui, vou falar boa noite pro pessoal que tá assistindo. O Ariomar Schultz também, boa noite a todos. Tutu, Marcita, abraço de Joinville. Ei, Joinville, cidade bonita. A Denilze falou que é Chile. A Denilze falou que é Chile que eu vou falar hoje. A Denilze falou que pinhão tem gosto de nada, mas é bom. Já começaram fazendo uma pergunta aqui, que gosto que tem o pinhão, né? Aqui, ó, aqui tá a pinha, né? Que eu mostrei ainda há pouco, e aqui tá, dentro estão os pinhões. E estão perguntando que gosto que tem gente que não conhece, que não experimentou, né? A Denilze falou também, é o Peru. E o Costa Wander também, Peru. Peru, estão falando que é Peru, tem gente que falou que é Chile. A estrada que nós iremos falar hoje, eu e a Marcita. O Ariomar Schultz está falando, tudo isso é frio? Não, Ariomar, eu estou paramentado aqui porque eu vou falar de uma estrada de um país que eles se vestem desse jeito. Então eu estou fazendo aqui uma performance. O casal Tripimoto falou que é o Peru. Peru! O Josué. Peru, Bolívia, quem mais? O Messias. O Messias. Já tá aqui, falou que é Bolívia. Bolívia. Olha, então eu estou perguntando que país, né, que é a estrada que nós iremos falar hoje. Então tá saindo aí Peru, Bolívia, Chile. Mafei Carlos
Falou que é do Peru. Mas a estatística está mostrando, pela maioria, que é Peru, né? E eu vou aguardar só mais um segundo para falar. Ô, gente, eu vou tirar essa touca que tá me queimando aqui, que tá quente, viu? É o Peru, tá? E essa touca aqui, nós compramos no Peru mesmo. É bem peruana, né? Aí, é bem peruana essa touca aqui, olha. E pensa no negócio que esquenta, hein? Esquenta. E é bonita, né? De cunha. Olha só as cores, né? Olha só as cores. Então, gente, nós vamos falar sobre o Peru, perto de Cusco. E a localização é uma localização que muitos já ouviram falar, alguns fizeram parte e outros nunca fizeram, que é o Vale Sagrado Inca. Fica muito próximo a Cusco. E é este Vale Sagrado Inca foi uma estrada que valeu a viagem. Claro que outras coisas valeram muito a viagem. Mas esta, se nós fizéssemos só este pedaço que eu vou falar hoje para vocês, lá no Peru, já tinha, de fato, valido, né? Então, eu vou hoje falar um pouquinho também. Os incas estavam habitando já há algum tempo o Vale Sagrado, perto de Cusco. O Vale Sagrado, ele tem uma extensão aí que ele começa a 15 quilômetros da cidade de Cusco e vai por uma extensão até uns 100 quilômetros à frente, né? Que eu vou mostrar o roteirinho para vocês aqui. E hoje também teremos mapas, né? Porque a gente está falando de estrada que valeram a viagem. Então, vai ter um mapa para que vocês se localizem na região que eu estou falando e a estrada que valeu a viagem para nós, para mim e para a Marcita. E agora estamos lá no Peru, próximo à cidade de Cusco, né? A pergunta é, quem já foi para Cusco e quem conhece o Vale Sagrado? Quem já viajou pelo Vale Sagrado? Quem conhece o Vale Sagrado? Então, vamos trocar aí algumas informações. Tutu, eu nunca fui. Eu já fui. Eu já fiz só um pedacinho do Vale Sagrado. Eu nem sei o que é o Vale Sagrado, eu nem sabia que existia isso. Mas é assim mesmo, né? Estamos aqui para isso mesmo, para a gente passar informações para vocês, né? O Vale Sagrado, gente, ele está ali no pé, né, dos Andes, né? Da Cordilheira dos Andes. Tanto é que o Vale Sagrado tem muitos rios que a nascente desses rios são no topo das montanhas, né, glaciares, né, que descongelam e que formam rios que vêm irrigar as plantações do Vale Sagrado, que é uma região de terras muito férteis. E foi ali que os incas habitaram e começaram o seu império, principalmente no Vale Sagrado. Por isso que chama-se Vale Sagrado, devido à fertilidade que tem toda esta região do Vale Sagrado, das suas terras e da abundância de rios que irrigam as plantações que eles tinham. Milho, batata, o louco que eles chamam de oloquito. O oloquito parece a batatinha mandioquinha, a batata mandioquinha, aqui no Brasil, né? Então esse oloco faz parte da culinária peruana em vários pratos. Vários pratos têm este oloquito, né? Oloquito, que era plantado na época dos incas. Então os incas no Vale Sagrado plantavam milho, batata, esse uloco, né, que é um tipo de raiz, que também a folha era comestível, né, desse uloco. E essa raiz parece mais próxima a uma batata mandioquinha aqui no Brasil. E tem vários tamanhos e cores diferentes também, esse oloquito, né? E também quinoa, eles plantavam quinoa, que era a base forte da alimentação dos incas, né? E também a folha de coca. E para os incas, a folha de coca era sagrada, né? Tá? Então, e hoje, parte dessas plantações, né, desses alimentos, são cultivados até hoje.
E os habitantes que lá vivem no Vale Sagrado, eles ainda hoje olham o vale como sagrado mesmo. Então, essa questão sagrada, né, que já vem desde o Império Inca, é conservada até hoje pelos habitantes que lá moram. E foram construídas várias cidades neste vale, né, no Vale Sagrado, por essa extensão que sai de Cusco e se estende aí por uns 100 quilômetros, né? Tá? Eu já vou mostrar o mapa para vocês. E foram construídas, os incas construíram isso, vários tipos de tamanhos de cidades e vilarejos na época do Império Inca, né? Porque antes dos incas, tinha algumas comunidades, pequenas comunidades que habitavam o Vale Sagrado, né? E os incas chegaram e tomaram a região e através da sua civilização, um povo extremamente inteligente começou a construção então de palácios, de templos, fizeram vários tipos de pesquisa de plantações, eles chamam de terraços, né? Plantações de terraços, que são aqueles degraus que eles fazem na terra, como tem lá em Machu Picchu, né? Não tem aqui na encosta do Machu Picchu, não tem uns degraus assim, olha, que são os degraus que tem uma altura de mais ou menos 1 metro em relação ao outro, e nesses terraços eles faziam as plantações, né? E também nós temos aqui, a cidade de Morai, era uma cidade de pesquisa agrícola. E lá tem um centro, uma circunferência de várias alturas, né? Então você tem uma circunferência menor, que eles fizeram um buraco, e em volta dessa circunferência tem outra circunferência, e assim vai, com várias circunferências de diâmetros e alturas diferentes. E lá eles faziam pesquisa agrícola, porque a temperatura era diferente e a altitude também. E com isso eles faziam pesquisa, qual planta se dava melhor na altitude, no clima e também para climas frios. Então, eles também estavam fazendo teste com plantações da costa e plantações da selva, porque eles moravam também muito próximo às selvas, né? Tanto é que com a invasão espanhola, muitos incas, né, para sobreviver, fugiram para a selva, que a selva era quase impenetrável. Então, a partir com a invasão dos espanhóis, em 1500 e pouco, né, dizimaram o Império Inca, né, tá certo? E, aliás, quase todas as obras, né, e arquitetônicas no decorrer de todo o Vale Sagrado, eles foram queimados e destruídos pelos espanhóis, né? E no lugar dos templos, porque os incas, eles adoravam deuses. Tanto é que uma das lendas que se falam por Machu Picchu ser construído em cima de uma montanha, uma porque a expansão do Império Inca estava crescendo, e outra também que era a questão de construir em cima da montanha para ficar mais perto dos deuses, etc. São histórias, né, que existem a respeito do povo Inca, desse povo que era assim de uma inteligência, coisa extraordinária, né? Então, gente, esta viagem que nós fizemos para o Peru, nós pegamos alguns dias para conhecer o Vale Sagrado Inca, e foi de uma surpresa enorme para nós, porque ali está a história e a cultura do Império Inca na sua existência, né? Machu Picchu, a maioria das pessoas que falam Peru, né, falam o que vem em sua mente, né? Quando fala Peru, Cusco, que vem em nossa mente é a cidade, né? A cidade do Império Inca, Machu Picchu, não é? Machu Picchu. Isso é o que vem na mente, não só nossa, mas de todo turista do mundo inteiro que quer conhecer Machu Picchu, né? Aliás, Machu Picchu é um dos lugares mais visitados por turistas do mundo inteiro aqui na América do Sul. Agora, a pergunta que eu faço a vocês, né, me acompanhe todo este raciocínio que eu estou tentando mostrar para vocês, a riqueza que é
o Vale Sagrado Inca, né? Porque é ali que nasceu todo o desenvolvimento do Império Inca próximo a Cusco. Depois veio Machu Picchu, que eu já vou falar para vocês, né? Mas antes de Machu Picchu, a época Inca estava no Vale Sagrado, próximo a Cusco. Então eles já habitavam essa região com suas cidades, com seus templos, com seus palácios, com a sua agricultura, com suas plantações, com as suas pesquisas, tá certo? Né? Então, observe que antes de Machu Picchu, o Império Inca já estava no Vale Sagrado, tá? Então, o que eu sugiro para vocês é que quando vocês forem para o Peru, com o objetivo, obviamente, como nós, de conhecer Machu Picchu, né? Antes de chegar em Machu Picchu, eu recomendo, como uma questão de conhecer mais profundamente a história Inca, né? Você fazer um percurso, um tour com calma pelo Vale Sagrado Inca. Porque através do Vale Sagrado Inca, você vai obtendo tantas informações da história e da cultura Inca, que quando você for para Machu Picchu, aí Machu Picchu é a cereja do bolo. É onde você vai entender melhor a construção de Machu Picchu, né? Como eles viviam, por que tinha aqueles terraços de plantações, porque isso já existia lá no Vale Sagrado. Muita coisa de Machu Picchu você vai se identificar no Vale Sagrado. Então, é aquela coisa, né? Antes de ir para Machu Picchu e você tentar entender toda uma cultura numa manhã, numa tarde com um guia turístico, né? Se você quer se aprofundar no Império Inca e conhecer como eles viviam, aonde, o que comiam, o que faziam, a viagem é pelo Vale Sagrado. Ali sim você vai ver a história viva, um museu a céu aberto, que tem sítios arqueológicos das ruínas do Império Inca por toda a extensão do Vale Sagrado, né? Assim como construções ainda que estão em pé, assim como também eles repartiam as terras, os terraços, né? Como a cidade de Morai, que ainda está lá em céu aberto, as pesquisas agrícolas que eles faziam, né? Tá lá todos aqueles círculos e aqueles degraus de terraços de agricultura, está lá para você ver, e vários sítios arqueológicos incas. Então, se você pegar 3, 4 dias para viajar pelo Vale Sagrado, estudar, né, todo o que tem lá das principais cidades, que eu já vou falar para vocês, quais são as principais cidades do Vale Sagrado, né, que foram base e construções da época Inca. Quando você for para Machu Picchu, você vai com uma outra visão, você vai com um outro conhecimento, muito mais rico. Então vai valorizar muito mais, né, aquele sabor que você tem de estar lá em Machu Picchu e já com uma história de toda essa civilização fantástica que você já adquiriu de informações anterior, né, antes de chegar em Machu Picchu. Então, é uma questão de uma estratégia de viagem para que você a torne ainda mais rica de informações e de surpresas, não é mesmo? Então, conheça primeiro o Vale Sagrado. É algo inimaginável, de tanta diversidade, e você fala assim, mas a cidade do Império do Machu Picchu, você vai ver lá as construções, a cidade está de uma maneira até conservada, é verdade, mas em próprio Cusco, na cidade de Cusco, também tem construções hoje que grande parte estão em perfeito estado. Então não é só Machu Picchu que você vai conhecer a realidade, a cultura e a história Inca. É isso que eu estou falando,
né? Se você quer conhecer um pouco do povo Inca, você não é só Machu Picchu que você vai ter esta visão. Começa na própria Cusco, na cidade de Cusco. E mais ainda, você viajando pelo Vale Sagrado, que está próximo a Cusco. Então não é uma viagem longa. Você sai de Cusco, a primeira cidade já vai estar ali a 15 quilômetros, que é a porta do Vale Sagrado, que é a cidade de Pisac. Essa é uma das cidades antigas que foi construída pelos Incas, que é a porta de entrada para o Vale Sagrado, que está muito próximo a Cusco, né? Você pode fazer isso tudo de moto. Tudo de moto. A maioria de tudo isso daí é asfaltado. Só se você pegar... Agora, o que eu aconselho... deu uma parada aqui, gente. Infelizmente, a internet ela cai alguns segundos e volta. Mas, vamos lá. Então, todo este percurso é asfaltado, né? Então, façam com a sua moto. Eu até vou dar uma sugestão aqui de 3 dias, o que você deve conhecer no primeiro dia, no segundo e no terceiro. E, se for possível, com um guia local. O guia local, ele valoriza muito, enriquece muito de informações, porque ele vive lá, ele conhece a história, ele vai te contar a história, ele vai explicar para você detalhadamente, né, cada região que vocês estarão passando, né? Tem vários guias locais em Cusco que você pode contratar para fazer parte da sua viagem pelo Vale Sagrado, e com isso você vai obter informações mais precisas, mais ricas de detalhes, explicações que talvez você não encontre tão facilmente com a sua pesquisa, não é? Então, eu valorizo muito os guias locais, né? Assim, principalmente em cidades que envolve muita cultura, como é o caso do Peru, né? Que os povos que habitaram lá, a língua quechua, né? Aliás, em quechua, Machu Picchu é velha montanha. A tradução de Machu Picchu na língua quechua é velha montanha, né? É velha montanha. Bem, então eu vou mostrar aqui um mapa para vocês do Vale Sagrado, para que vocês se localizem em relação às cidades que eu estou falando para vocês, o roteiro que corresponde ao Vale Sagrado, né? Quais são as rutas, as estradas e o nome das estradas por número, né? Que fazem parte do Vale Sagrado, e as principais cidades, e 2 cidades ou 3 que vocês podem até dormir no Vale Sagrado. Não precisa voltar para Cusco para dormir. Vocês podem dormir nessa cidade que estará dentro do Vale Sagrado. E é um vale mesmo. Então é um vale de quase 100 quilômetros de percurso, rodeado por montanhas altíssimas. Altíssimas. Tanto é que tem cidades dentro do Vale Sagrado de mais de 3.000 metros de altura. De 3.700 metros de altura, por exemplo. Eu já vou falar qual cidade que está nessa altitude de 3.772 metros acima do nível do mar. Então, é um vale rodeado de montanhas e com áreas de agriculturas enormes. E nós vamos conhecer hoje a capital mundial do milho, que faz parte, é uma cidade que faz parte do Vale Sagrado, que é conhecida como capital mundial do milho, está no Vale Sagrado, devido à sua terra muito fértil e devido a todos esses rios que descem as montanhas que ajudam a fazer a irrigação. Então é muito fértil em termos de agricultura, por isso que deu o nome de Vale Sagrado, devido à alimentação que produz nesta área toda e que sustenta milhares aí de famílias, né, para o Peru. E fora o que eles devem exportar também de batata, de milho para vários países, né? Então, realmente é um vale sagrado, devido a tudo que ele oferece, né, para as pessoas que ali vivem, né? Tá bom? Então, vou mostrar para vocês atenção, chegou a hora do mapa, não é? História sempre legal, né, gente?
E não esqueçam que esta é a estrada que valeu a nossa viagem, tá? Então, ficam isso em mente. O Tutu e a Marcita estão relatando em suas viagens aquela estrada que valeu a viagem. E para nós, conhecer o Vale Sagrado valeu a viagem. Mesmo se nós não tivéssemos conhecido Machu Picchu, mesmo. O Vale Sagrado para nós foi uma experiência tão fantástica que de fato valeu a viagem para o Peru. E o Peru é um país riquíssimo em termos de cultura, de história. E não é só Cusco, né? Tem várias regiões do Peru para você conhecer, etc, etc. Mas o Vale Sagrado, gente, por sua história, pela época Inca, que lá, né, viveu, que desenvolveu, que as construções, os sítios arqueológicos e as cidades históricas que ainda estão lá, você tem um museu a céu aberto da história e da cultura Inca, né, para você conhecer. Entende? Então, devido a essa riqueza e conhecer um pouco esse povo extraordinário que foram os Incas, é o que vale a viagem. Então, para nós, esta região destes 100 quilômetros aí, né, em volta aí, nesse percurso do Vale Sagrado, valeu a viagem para o Peru. Então, essa é a nossa estrada de hoje. Conversa curta, Tutu Rossi e Marcita. O Josué 19, Moto Paixão, Opa! tem uma pergunta complicada. Sim. Esta região de Machu Picchu é muito explorada economicamente pelo turismo. Tudo muito caro. Sim. Existe alguma alternativa para nós, motociclistas brasileiros, reduzir os gastos? É o Josué. Oi, Josué. O Josué está falando que a região, principalmente de Machu Picchu, é muito explorada turisticamente e se torna cara. Esse passeio que sai de Cusco, é verdade. Assim, outra coisa, para você entrar em Machu Picchu, você obrigatoriamente tem que entrar com um guia. Com um guia aí, você já tem que pagar um guia. E eu acho assim, vale muito pagar o guia, porque é o guia que vai, como eu falei agora, enriquecer muito com informações, que é importante. Agora, tem um transporte que sai de Cusco para Machu Picchu, que envolve van, que envolve o micro-ônibus e que envolve trem. Todo esse percurso até chegar em Calientes, como é que chama? Calientes? Águas Calientes. Ei, Marcita tem uma memória fantástica. Até a cidade Águas Calientes, que fica no pé, né, do Machu Picchu. Então, onde é a base que as pessoas chegam para conhecer Machu Picchu, eles chegam em Águas Calientes. Então, até chegar em Águas, você tem toda essa logística. E ela é extremamente cara, porque você tem que pagar uma van, você tem que pagar o trem e depois, para subir, você paga o micro-ônibus e mais o guia. Isso tudo é caro, realmente. Mas é a política do país, né? É a política que tem a cidade de Cusco e as agências de turismo, tá? Agora, uma maneira de ser um pouco mais barato é você indo de moto até Águas Calientes. Não fazer este percurso de van, de trem e de micro-ônibus. Então, você vai até Águas Calientes de moto, tá certo? Então, isso... Acho que o micro-ônibus... o micro-ônibus... Aí você pode até subir de a pé para Machu Picchu, ou até carona, que muita gente sobe. Mas, assim, indo até Águas Calientes com o seu próprio veículo, já barateia bastante, já se torna bem mais em conta, né, esta visitação ao Machu Picchu. Então, é uma das únicas, é uma das formas de economizar um pouco, é você ir com a sua moto até Águas Calientes e de lá você conhecer Machu Picchu. Então, aí você não tem o gasto desse translado desde Cusco até Águas Calientes, né? Tá certo? É uma sugestão, então, que eu passo para vocês para amenizar um pouco o custo, que é alto mesmo, é caro. O Ita também fez uma outra pergunta. A base da alimentação no Peru é batata. E é verdade. É batata. E é verdade que se come ratos? No Peru, não é ratos. Eu vou falar dessa história aqui. Então, o Ita está
falando que a base de alimentação do Peru é batata, e não só do Peru, mas como mundialmente falando, a batata que alimenta a humanidade, tá? Mas no Peru, mas a quantidade de tipos de batatas diferentes, uma coisa extraordinária, como de milho também. Milho de várias cores, de várias espécies, de tamanhos, e batatas também, né, Ita? Então, agora, não é rato. O que eles cultivam lá, que eles criam, é um coelhinho, como o priá, o coelhinho da Índia, que eles chamam de cuy, C-U-Y, que é uma iguaria, faz parte da culinária, e tem até campeonato de chefes de cozinha, né, de chefes, qual faz o melhor prato à base do cuy, deste coelhinho, do porquinho da Índia. Esse coelhinho é desse tamanho, pequeno. Geralmente ele é marronzinho, com manchas brancas e marrons, né? Tem várias cores, mas a maioria ele é marronzinho, claro, com branco. Um coelhinho desse tamanho, que eles chamam de cuy. Nesta viagem que nós fizemos para o Vale Sagrado, que foi uma das descobertas, foi justamente nós degustarmos um cuy, essa iguaria da culinária peruana, né? Então, na verdade, é um coelhinho, é um priá, é o coelhinho da Índia que nós conhecemos. No Brasil tem, né? Parques. Isto. Então, e este coelhinho tem fazendas que fazem a criação desses coelhos, porque é muito consumido no Peru, faz parte da culinária peruana, né? E como ele é feito? Ele é feito de diversas formas, mas dentre estas diversas formas, ele é feito inteiro. Então, ele é feito na grelha, é feito na churrasqueira, é feito assado, é feito a milanesa, e ele é aberto, né? O cuy, ele é aberto, o coelhinho lá é todo aberto, então eles fazem ele inteirinho, com as mãos, com o olhinho, até as unhas da patinha dele tá junto lá, tá? Ele inteiro, né? Ele é feito. Então ele vem para o seu prato, tá lá o seu coelhinho inteiro no prato. Então você tem uma visão do coelho, do cuy, né? E aí você vai apreciando, vai degustando, arrancando lá a perninha dele, né? A costa, a costelinha, e vai comendo, porque aquilo lá desmancha, é muito saboroso. Muito saboroso. E você vai olhando pro olhinho dele, te olhando assim, e ele vai falando para você assim, tá gostoso, tal. Eu falei, uma delícia. Bom, gente, é uma culinária, né? Eu adorei, saborear o cuy, né? É uma coisa fantástica. Foi uma das experiências que eu tive no Vale Sagrado, que, olha, foi assim uma coisa fantástica. Você ter esta experiência de uma culinária que faz parte da culinária peruana, que é degustar um cuy, né? E depois, em outra oportunidade, eu comi de novo uma milanesa. Esse primeiro que eu comi foi feito na grelha. Foi feito inteirinho na grelha. É igual um frango aberto que tá na grelha, né? Um frango aberto, tá certo? E vai de um lado, vai de outro e fica todo douradinho o frango. No lugar do frango é um priazinho, é um coelhinho da Índia que eles chamam de cuy. Um tempero deles, um tempero, né, que dá um sabor na carne fantástica. Eu adorei. E vou contar uma história aqui que também valeu a viagem. Isto tudo no Vale Sagrado, tá, gente? Nós pegamos uma festividade nacional, uma festa nacional, que é a Santa do Carmo, né? Nossa Senhora do Carmo. É uma festividade nacional que as cidades ficam todas enfeitadas, coloridas, com bandeiras, os carros também todos enfeitados, o país inteiro é a Nossa Senhora do Carmo. E nós tivemos a felicidade de, justamente quando nós estávamos fazendo o Vale Sagrado, o país estava fazendo esta festa da Nossa Senhora do Carmo. Então era uma festa geral. E na estrada, né, do Vale Sagrado, passando os carros todos coloridos, tal, como era festividade nacional, muitas casas eles colocam lá as suas mesas para fora da casa,
tem as suas churrasqueiras, que serve de restaurante. E foi numa dessas casas que eu vi uma pilha de cui, um em cima do outro, todos douradinhos, já assados lá na grelha, né? Quando eu passei de moto e a casa é muito próxima à estrada, e eu olhei lá aquele assado, né? Dos cuis, nossa senhora, pensa numa freada na moto lá, né? Era mais ou menos 11h30 da manhã, era cedo ainda para um almoço, mas eu fiquei com tanta vontade de provar aquele cui, que eu parei na hora lá na casa, eu falei para a Márcia, agora nós vamos comer esse cui aí, que chegou a hora. E nós estávamos então conhecendo o Vale Sagrado, estávamos começando a viagem, saímos cedo de Cusco, e eram 11h30 da manhã. Então, assim, a gente estava no início do Vale Sagrado ainda, depois de muitas surpresas boas, maravilhosas que nós tivemos para frente. Mas já começou assim com uma baita de uma surpresa, né? Mal começamos no Vale Sagrado, já estávamos numa mesa para degustar um cui. Era uma mesa grande, tinham mais 2 mesas, e acompanhado do cui, não é sozinho que ele vem com batata, ele vem com milho, e também ele vem com uma verdura. Então é um prato que é acompanhado com batata, milho e mais um tipo de uma salada, né? Bom, é um prato maravilhoso, gente, maravilhoso. Mas a ideia era comer e degustar aquele cui para ver que gosto que tinha do coelhinho lá. E nesse momento pararam mais 2 carros de 2 famílias peruanas na casa que nós estávamos. E o Peru tem um costume que eu acho fantástico, é essa questão deles sentarem na mesma mesa que você está. Nós, brasileiros, geralmente procuramos uma mesa livre, vazia, para você sentar sozinho, não é verdade? Lá no Peru, não. Eles fazem questão de sentar contigo, justamente para conversar, para ter um relacionamento humano, um calor humano ali. E as outras 2 mesas estavam vazias. Eles poderiam ter sentado lá, mas eles sentaram justamente na nossa e sentaram bem perto. Tanto é que me apertaram assim, a família toda na nossa mesa, inteirinha, crianças, esposa, marido, tio, avô, porque estava em festa o país. Então saiu a família toda para passear e sentaram junto conosco na mesa que nós estávamos. Outra experiência fantástica, que é viajar, é conhecer as pessoas, né? E ali, um senhor muito simpático que sentou na minha frente, ele viu que nós éramos motociclistas, devido, né, nossa jaqueta e tal, e também que não falávamos espanhol, porque a gente atropela espanhol, né? E a gente fala português, não é mesmo? E aí, muito simpático, um senhor muito simpático. Aí ele falou assim, é a primeira vez que você vai comer o cuy? Eu não sei como ele adivinhou, mas eu falei, Não sei. Vocês nunca comeram o cuy antes? Eu falei assim, não, eu parei aqui justamente para degustar esse cuy, né? Porque para mim é uma coisa nova, eu não conheço esta culinária de vocês. Ele falou assim, o cuy faz parte da nossa culinária, é um prato muito apreciado pelos peruanos, né? E explicou que é um prato realmente que eles dão muito valor, né? A esta culinária. É muito acessível para eles. E que não é, assim, não é todo mundo não é um prato que está na mesa todo dia, digamos assim, tá? Tanto é que era festividade e aí sim era um momento de degustar um cuy. E aí ele começou a me explicar como eu deveria comer aquele cuy, os pedaços, porque tinha as entranhas também, né, do porquinho da Índia. Aí ele falou, não, mas essa é a parte boa, essa é a parte gostosa que você vai gostar do cuy, né? E tem o couro também, o couro do porquinho, né? Então, mas é tudo saboroso, gente. E no final das contas, eu acabei comendo todinho aquele porquinho lá da Índia. A Marcita também experimentou dela, né? E foi, assim, uma reunião
de amigos que nós fizemos ali enquanto nós almoçávamos, e eles também comeram cu e comeram outras coisas, e ali eles falaram para nós algumas coisas que tinham no Vale Sagrado e que valeriam a pena a gente conhecer, dentre de N coisas. E uma era o santuário do Senhor de Huanca, que é o único santuário do mundo do Senhor de Huanca. O Senhor de Huanca é a imagem de Jesus Cristo, né? Quando ele estava ainda em sofrimento, né? Antes de ir para a cruz, então esta é a imagem do Senhor de Huanca, é de Jesus Cristo. O Senhor de Huanca, para os peruanos, que também 14 de setembro, né, é a bênção do Senhor de Huanca, e tem peregrinações para os católicos, né, que vão de várias cidades do Peru para esta região que eu vou mostrar no mapa para vocês, aonde está o santuário do Senhor de Huanca. E não só do Peru, mas vem gente também do Chile, vem gente da Bolívia, né? Para esta festividade, para essas bênçãos do Senhor de Huanca em 14 de setembro. Todo ano, todo 14 de setembro, então tem essa peregrinação, né? Então tem muita gente que sai de Cusco. De Cusco até o santuário são 50 quilômetros. E são aproximadamente 7, 8 horas andando. Então muita gente sai, né, andando de Cusco, peregrinação, né, para o santuário de Senhor de Huanca. E ele falou, conheça o santuário, está a 3.100 metros de altura, acima do nível do mar, né, o santuário. Gente, e é uma construção maravilhosa, uma igreja, né, enorme, uma catedral, e lá estavam tendo um canto gótico, né, tipo aquele que ressoa em toda a igreja, sabe, um lugar de silêncio em cima do topo de uma montanha. É um santuário mesmo, coisa mais linda do mundo, o santuário, né, do Senhor de Huanca, né, fica no sopé da montanha Pachatuçan, é a localização onde é que está o santuário, Pachatuçan, e quase às margens do rio Vilcanota. Esse rio é chamado Vilcanota, ele também passa pelas principais cidades do Vale Sagrado. É um rio importantíssimo. E para os incas, este rio era o rio que representava aqui na Terra a Via Láctea. Era um rio sagrado para os incas na época deles. Esse rio Vilcanota. Olha que legal. Então esse rio para os incas na Terra, né? Então na forma terrestre é o que representava a Via Láctea. Olha que legal, né? As histórias aí do Império Inca. E então tá aí o santuário. Vale a pena para quem, né, é religioso, para quem gosta de fazer viagens para conhecer igrejas, santuários. Tem muita gente que faz esse caminho, né? Lá de Compostela, por exemplo, em Fátima, em Portugal, aqui no Brasil. E lá no Peru, uma viagem por roteiros, né, religiosos. Tá aí uma sugestão para vocês conhecerem então o santuário do Senhor de Huanca, no Vale Sagrado, próximo a Cusco, a 50 quilômetros de Cusco. A Cristina foi que comeu esse... O cuy, né? Bem, então, vamos lá para o mapa, para que vocês... Deixa eu fazer um complemento aqui. Vamos. Caminhos do Sul, acho que o Cris... Ele diz que tem uma mulher que leva a galera de moto pela metade do valor. Ela é motociclista e tem credencial de guia. De guia, aí sim. Ir de Cusco até Machu Picchu. Até Machu Picchu. Perfeito. Tá aí, então, uma forma de ir um pouquinho mais barato para conhecer Machu Picchu, né? Tá? Bom, vamos então para o mapa. Olha, Vale Sagrado. Eu já vou mostrar aqui para o Facebook e já vou mostrar para o Instagram. Então, mais uma vez, me perdoem, pessoal do Facebook, pela imagem estar invertida. Mas é como eu falei, gente, a boa vontade e a compreensão vale mais que tudo, né?
Então, o que vai valer é as informações que eu estou passando para vocês e o nome das cidades que eu já vou falar para vocês. Então, mesmo que o mapa esteja invertido, eu vou mostrar para vocês o nome, eu vou falar para vocês o nome das cidades e o número da ruta que faz parte do Vale Sagrado. Então, aí está tudo resolvido, não é mesmo? Então, aqui nós temos Cusco, né? E aí, se o pessoal do Instagram já conseguir ver, mas eu já vou explicar aí. Então, aqui nós temos Cusco. Essa linha aqui, mais escura aqui, ó, toda em volta, este é o Vale Sagrado. Este é o Vale Sagrado. Então, por exemplo, aqui, ó, Ollantaytambo. Ollantaytambo é uma das primeiras cidades construídas na época Inca, que fica a 97 quilômetros de Cusco, tá? Então, esse pedaço aqui, para vocês terem uma ideia, né, dista de 97 quilômetros. Então, observe que não é tão longe, não é mesmo? Mas eu não aconselho vocês fazerem isso aqui rápido. Ou seja, eu aconselho vocês fazerem esse roteiro aqui em 3 dias. Em 3 dias, tá? Tem gente que faz correndo em um dia, mas não vê nada. Só para dizer que passou por lá. Aí que adianta? Que não conheceu, nem parou, não parou para ver uma estátua, não parou para ver uma ruína, não parou para ver uma cidade, não parou para ver nada. Então, enfim, a viagem, gente, é para você aprender, é para você adquirir conhecimento, e adquirir informações, né? Saber como eles vivem. Uma viagem é feita para ir devagar. E aqui está o coração do Império Inca em sua existência. A Machu Picchu foi apenas uma extensão de mais uma cidade do Império Inca. Mas toda a civilização, ela começou, ela viveu nesta região aqui, principalmente devido à terra fértil e a proteção das montanhas também, não é? Então, toda essa região aqui é um vale, rodeado por montanhas e terras que são muito férteis, irrigadas pelos rios que nascem nos topos das montanhas, os glaciares, que degelam e vem então a água aqui para o vale, que serve de irrigação para a agricultura, tá certo? Então o Império Inca, ele se desenvolveu aqui neste vale aqui. Então as cidades que aqui estão, né, rodeadas, os vilarejos, a maioria foi construída no Império Inca, em meados do século XV e início aí de 1400, 1400 e pouco, para vocês terem uma ideia da época, tá? Então aqui está Cusco, aqui olha, Pisaque, aqui está Pisaque, que é a porta de entrada para o Vale Sagrado. Então aqui está o Santuário Senhor de Huanca, que eu estava falando agora mesmo, está muito próximo a Cusco, são 50 quilômetros aqui de Cusco. Tem gente que faz a pé essa peregrinação aqui, né? Então, aqui você pode começar por onde você quiser, pode começar para o próprio Pisaque. Aqui você pode ir aqui mais para o sul, né? Para essa região. E onde tem esta bola aqui, ó, tá vendo onde tem essa bola em verde aqui? É que tem um sítio arqueológico e cidades, aonde é importante vocês visitarem para conhecer um pouco da história inca. Então aqui nós temos Cusco, você pega aqui a rodovia, a ruta 3S, para fazer essa parte sul aqui. Depois você pega a rodovia 28B. Esta ruta 28B, ela vai fazer toda essa parte do Vale Sagrado aqui de cima do mapa, ó, tá? Passando pelas principais cidades construídas na época Inca. Então, a ruta 28B de bola, 28B. Então, nós temos a ruta 3S e a 28B, que só essas duas rutas, elas já pegam quase todo o percurso do Vale Sagrado, tá? Agora, você tem aqui esse pedacinho aqui, que é a 110, né? Para chegar até aqui em Ollantaytambo, então você tem esse percurso aqui, que é a ruta 110, e tem mais esse pedacinho aqui para você chegar em Pisaque, que é a 28G, a ruta 28G. Ou seja, então você tem a ruta 28B,
e a ruta 3S. Então a 28B está nessa parte e a ruta 3S está aqui. A 28G de gato está aqui e a 110 está aqui. Ou seja, com essas 4 rutas, você faz todo o Vale Sagrado e conhecendo os principais locais, né, do Império Inca e que estão até lá, até hoje lá, né? Então, vou falar aqui as principais cidades das quais eu aconselho vocês conhecerem, né? As principais cidades. Olha, então, quais são as principais cidades que estão aqui no Vale Sagrado? Pisaque, tá certo? Pisaque está aqui as principais cidades. Ollantaytambo. Então, Pisaque, Ollantaytambo, né, foram uma das primeiras cidades que, quando o Império Inca ele veio para o Vale Sagrado, que na verdade ele tirou aqui as pequenas comunidades que existiam aqui, e ele veio e tomou esse Vale Sagrado para eles, então eles começaram a construir templos e cidades. E uma das primeiras cidades... Opa, voltou, né? A internet nossa aqui tá caindo, sabe? A conexão, não sei porquê. Mas vamos lá, não vamos perder a viagem aqui, né? Então a gente está aqui no Vale Sagrado. Eu estou falando que Pisaque, né? E as principais cidades que vocês devem, que eu aconselho vocês conhecerem, né? A Pisaque, tá certo? São cidades antigas, construídas pelos Incas, né? Ollantaytambo, né? E Chincheiro está aqui. Chincheiro também é uma cidade muito antiga. E também Morai, que está aqui, ó. Morai é onde tem aquele centro de pesquisa de agricultura dos Incas, aqueles círculos, sabe? E também as Salinas Maras, está aqui, ó. Essa já é mais famosa, Salinas Maras, que está aqui, que faz parte do Vale Sagrado. Salinas Maras foram salinas construídas pelos Incas, né? E que tem mais de 5.000 piscinas de extração de sal. E aqui é um dos 4 lugares do mundo que tem o sal cor-de-rosa, aqui em Salinas Maras. Então, o sal cor-de-rosa só tem 4 lugares do mundo, e aqui é um deles, em Salinas Maras. Só isso aqui já vale a viagem também. Gente, eu estou falando de um roteiro que é um dos mais lindos da América do Sul, que é o Vale Sagrado Inca, tá? Então, nós temos a cidade de Pisaque, Ollantaytambo, Maras, Morai, Chincheiro, Orumba. Orumba, na verdade, tem outro rio chamado Orumba também, e Orumba é uma das principais cidades do Vale Sagrado, que é aqui onde as pessoas dormem. Ou Orumba, né? Ou Xixaro, ou aqui, ó, Ollantaytambo. Uma destas 3 cidades, eu aconselho assim, eu sugiro que vocês durmam numa destas 3 para conhecer a cidade, para conhecer a região. Então, você não precisa dormir só em Cusco, tá? Você pode dormir aqui, ó, em Chincheiro ou Urubamba, tá? Urubamba, que é uma boa cidade para vocês dormirem, e também Ollantaytambo, tá? E aqui tem Tipon também é muito legal, esse sítio arqueológico. E aqui para baixo você tem Pique Lacta, e tem um nome bastante peruano aqui, Huaylillas, tá? É um outro centro arqueológico aqui também. Tudo isso aqui faz parte do Vale Sagrado, gente. Muito legal vocês conhecerem, então, o Vale Sagrado com essas principais cidades que eu estou falando para você. Então, só vou repetir. Pisaque, Ollantaytambo, Maras, Morai, Chincheiro, Tipon, Urubamba, Andahuaylilas, Cauca e Pique Lacta. São as cidades que estão aqui no mapa. Então, com isso você já tem uma boa ideia do Vale Sagrado Inca,
próximo a Cusco, tá? Né? O Vale Sagrado Inca, que é a nossa estrada que valeu a viagem, né? E aqui tem mais um desenho para vocês do Vale Sagrado. Olha aí, ó. Eita! É o desenho do Tutu aí, ó. O Vale Sagrado aqui, as montanhas, né? As rutas aqui que fazem parte do Vale Sagrado. Esse é um pedacinho do Vale Sagrado. Não esqueça que o Vale Sagrado tem aí 100 quilômetros de extensão, com vários tipos de áreas diferentes, de plantações diferentes e de montanhas que estão cercando o vale, tá? Aqui tem o céu aqui no final. Esse é um pedacinho de um vale que faz parte do Vale Sagrado. Então, só para vocês terem uma ideia, e aqui eles cultivam, né? Tem as plantações agrícolas, né? O milho, a batata, né? Tem a quinoa. Então eles plantam aqui, né? E a quinoa era uma base de comida muito forte dos incas que tem no Peru, né? A quinoa, tá certo? Então tá aqui, olha, o nosso Vale Sagrado, um pedacinho dele, para que vocês fiquem com vontade de conhecer. Então, além da história da cultura inca, você tem a própria paisagem, o cenário do vale, que é fantástico, né? Então vale muito a pena a viagem, simplesmente pelo cenário. Só o cenário das montanhas, e os rios, vários rios que serpenteiam aqui durante todo o percurso do vale, gente, é algo maravilhoso esta imagem, esta paisagem, este cenário do Vale Sagrado, né? Lá do Peru, tá certo? Então, eu vou dar uma dica de roteiro para vocês de 3 dias pelo Vale Sagrado. E aí, então, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, né? Então, sugestão de roteiro do Tutu Rossi e da Marcita para vocês conhecerem o Vale Sagrado. Gente, é o que eu falei no início. Conheçam Peru, conheçam o Império Inca, pegue alguns dias, não façam correndo, apreciem, aprenda a cultura, a história inca, né? Esse povo inteligentíssimo que lá habitou, tá certo? E aqui é o coração onde eles viveram. Então, eu estou fazendo um roteiro para vocês de 3 dias, para que você conheça quase todo o Vale Sagrado. Então, no primeiro dia, é Tipon, Pique Lacta, Andarraia Lilas e Pucapucara. Tudo isso vocês acham aí no mapa, e está no mapa que eu mostrei para vocês, tá? Então, Tipon, Pique Lacta, que é a parte mais do sul, né? À direita de Cusco, tá certo? Embaixo. Então, você vai fazer uma parte inicial mais próxima a Cusco, que são esses 4 lugares, que são cidades e sítios arqueológicos. Tipon, Pique Lacta, Andarraia Lilas e Pucapucara. No segundo dia, aí sim, no segundo dia você já vai ver uma das cidades principais do Império Inca, que é Pisaque, que é a porta de entrada para o Vale Sagrado, né? Depois Sacsay Ruaman, Kenko e Tambo Machai. E ali você já está na região do Santuário Senhor de Huanca. Então é aquela região. Então este segundo dia, você está conhecendo este pedaço aqui, ó. No primeiro dia você está conhecendo este, tá? Então no primeiro dia você está conhecendo este pedaço. No segundo dia você está conhecendo este, tá? E no terceiro dia você vai conhecer este aqui, ó. Então, a divisão é assim. Primeiro dia, segundo dia, a parte central. E terceiro dia, essa parte aqui. Tá certo? E aqui já é caminho para Machu Picchu. Quem dormir aqui, nessa cidade, no outro dia já pode seguir para Águas Calientes, que é caminho. Você passa aqui, conhece toda essa região, Mucay, as Salinas Maras, esse sítio arqueológico, a cidade fantástica aqui de Ollantaytambo. Você já dorme aqui e no 4º dia, se você quiser,
você já parte então para Machu Picchu com toda essa história e a cultura inca na sua cabeça, já no seu conhecimento. E aí sim você vai para Machu Picchu com outra visão, tá certo? Então no terceiro dia você vai para Salinas Maras, Chincheiro, Morai, Urubamba e Ollantaytambo, né? Onde você pode dormir ou Urubamba, você pode dormir lá, ou Ollantaytambo, que as duas cidades são próximas. Então, dividi o Vale Sagrado em 3 dias para vocês, tá? Quem quiser, eu posso mandar uma foto do mapa e desse roteiro de 3 dias pelo Vale Sagrado. Se vocês quiserem, eu mando para vocês, tá? Que é uma sugestão, então, para vocês conhecerem com calma e com detalhes o Vale Sagrado Inca. E no 4º dia, então, você vai para Águas Calientes. E no 5º dia, aí sim você vai fazer a visitação para Machu Picchu. Olha que 5 dias espetaculares que você vai ter de uma história viva, né? Uma história que está lá à sua frente, um museu a céu aberto, né? Do Império Inca, para quem quer conhecer, né? Com mais detalhes. Então, vocês estão vendo, gente, que quando nós falamos do Peru e de Machu Picchu, o Império Inca não é só Machu Picchu. Não é só Machu Picchu. Machu Picchu é uma pequena parte do Império Inca, da época Inca. A grande história da onde se desenvolveu, onde viveram os Incas, é no Vale Sagrado. É ali que eles tinham terras férteis, é ali que eles plantavam, é ali que eles tinham água, né? E tem uma história, que eu já vou mostrar para vocês, que a construção, deixa eu pegar só o nome, a construção do Machu Picchu foi feito pelo 9º imperador inca, chamado Pachacutec, ou Pachacuti, mas é conhecido mais como Pachacutec. Isso em meados do século XV, 1400 e pouco. Agora, esse imperador, né, após ele já ter construído a cidade de Pisaque, Yucay, Chincheiro, Ollantaytambo, então essas cidades já existiam. Depois disso, ele disse que foi para uma montanha para servir de descanso para este imperador, né, Inca. Esse Panchacutec, ele construiu Machu Picchu para uma região de descanso e também devido à expansão do Império Inca. Então observe que Machu Picchu é apenas uma parte da história da época Inca, tá bem? Que seria então um local de descanso, né, desse imperador Inca, esse Pachacutec. Olha aí. Que legal, não é mesmo? Tá bom? Bem, gente, então essa é parte da história desse Império Inca, né? E esse Pachacutec, ele quando estava no Vale Sagrado, que ele começou então a dominar o Vale Sagrado, foi na época de 1430 a 1471, 33 anos ali deste imperador, esse Pachacutec, tá? E aonde então antes dos Incas habitavam comunidades, pequenas comunidades no Vale Sagrado. E chegando então os Incas, né? Tá parando, né, gente? Tá? Então só repetindo aí a época aí do imperador, né, Pachacutec, que é legal a gente ter uma ideia da época que foi, né? De 1438 a 1471, 33 anos aí que o 9º imperador dominou o Vale Sagrado, construindo, e depois desse período ele começou uma expansão de construção de palácios, de templos e cidades, né? Foi muito rico, então, essa época, né, Inca no Vale Sagrado. E depois disso veio a invasão espanhola, em 1500 e pouco, que destruiu parte dos templos, e no lugar deles construíram igrejas, os espanhóis, né? Então, hoje tem partes das ruínas. Muitos espanhóis tocaram fogo e destruíram das construções incas, porque dominaram tudo e dividiram as terras, né, as terras do Vale Sagrado entre os espanhóis.
Então foi terrível mesmo a invasão espanhola ali no Peru. A influência espanhola foi maçante mesmo, né? Foi assim algo muito, foi muito intenso. E eles dominaram todo o Vale Sagrado, né, com a invasão dos espanhóis. E eles lutaram arduamente, ferozmente contra os invasores, mas obviamente, né, não conseguiram expulsá-los, e os espanhóis começaram a dominar toda a região e destruir o que os incas construíram como seus templos, cidades, etc. E ainda hoje, obviamente, restam, né, ruínas de várias construções do Império Inca que ainda existem, né, e vários sítios arqueológicos em toda a extensão, né, do Vale Sagrado, tá bom? Então, as cidades de Urubamba, né, por exemplo, né, é uma das cidades mais importantes do Vale Sagrado, é conhecido como capital mundial do milho, né? E também Ollantaytambo. Ollantaytambo fica a 97 quilômetros de Cusco, né? E também foi uma das primeiras cidades construídas pelos incas, com templos, muros de defesa, setores urbanos e agrícolas. Então é um sítio arqueológico muito importante para a América do Sul, né? Principalmente em termos de pesquisas até hoje. Né? Chincheiro, uma outra cidade importante, a 28 quilômetros apenas de Cusco. Chincheiro está a 3.772 metros acima do nível do mar, quase a 4.000 metros. Olha que doidura esse Chincheiro, né? Maras, então, tem as Salinas Maras, com mais de 5.000 piscinas, né? De extração de sal, que é um visual, um cenário maravilhoso, as Salinas Maras, né? E Moraes, você vai ter então uma ideia, né, de que eles chamam de terraços, né, de plantações de terraços, que são degraus onde faziam as suas plantações, né? E também de pesquisas de agricultura, tá? E para terminar, Ilcay, a cidade de Ilcay, a 55 quilômetros de Cusco, né? Na época Inca também, fortemente essa região é uma região agrícola, né? Tá bom? E que lá viveu um outro imperador Inca, né? Chamado Huayna Capica, Huayna Capica, um outro imperador Inca que viveu na cidade desse Ilcay, muito forte na agricultura, com plataformas, palácios e uma série de plataformas de plantações e palácios construídos no Império Inca por esse imperador. Tá bem? Então tá aí, gente, uma aula, né? Que eu diria assim, com muita modéstia falando, um pouquinho da riqueza deste povo incrível que foi o povo Inca e a sua, né? Digamos, permanência durante este período Inca no Vale Sagrado, tá? O Fernando Duarte está dizendo que isso que você está falando aí chama talude e tableiro. Sistema construtivo das pirâmides incas. Olha aí. Talude e tableiro. E tableiro. Os tableiros. Os tableiros, né? Tá bom, gente? Então tá aí a nossa estrada de hoje, da nossa conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. Espero que tenha valido a pena conhecer um pouco o Vale Sagrado Inca, próximo à cidade de Cusco, no Peru. E viva Peru com sua grande história do Império Inca. Tá aí então, tá baixando aqui o imperador Inca aqui, ó. Tá vendo? O último imperador Inca, ó. O Tutu Rossi, último imperador Inca do Vale Sagrado. E o Dr. Cláudio está aqui, está perguntando qual é a melhor época do ano para ir? Olha, Peru, Dr. Cláudio, tem uma coisa maravilhosa. Você pode ir em qualquer época, porque lá até no inverno você tem acesso é frio, mas você não tem geleiras, você não tem neve nessa região. Então, nós fomos em julho. Em julho, inverno. Para janeiro chove muito. Evitar um pouco dezembro, janeiro, fevereiro. Isso na América do Sul, na verdade, né?
chove bastante, geralmente uma época de chuvas, né? Mas depois de março para frente, né? Eu diria assim que Peru é um país maravilhoso, porque ele não é muito sazonal, não. Você pode ir em qualquer época, sabe? Esta região. A Márcia está reforçando. Eu estou falando nesta região, tá? Então, é isso, doutor Cláudio. Nós fomos em julho, foi maravilhoso. Geralmente tem pouca chuva, um friozinho que só se agasalhar bem, né? E boa viagem, né? Tá legal? Então tá aí o Imperador Inca, aqui Tutu Rossi Marcita, no último Império Inca do Vale Sagrado, próximo a Cusco, tá bom? E valeu, né? Que história bacana. Eu gosto de história, eu adoro, né? Ler, estudar, pesquisar, conhecer. Nós conhecemos o Vale Sagrado, conhecemos várias coisas lá. Impressionante os sítios arqueológicos e os templos, né? Então, tá aí a nossa dica para vocês de estrada, fazendo parte da série A Estrada que Valeu a Viagem. E foi este Vale Sagrado para nós que valeu a viagem no Peru. Então tá aí. Boa semana. Cuidem-se bem. E na próxima segunda-feira tem mais estrada que valeu a viagem. Vamos ver a surpresa da semana que vem. Tá bom? Beijo a todos. Fiquem com Deus. Até lá. Eita, Peru e o Vale Sagrado. Tchau, gente. Bom pinhão para vocês. Aí, ó. Ei, bom pinhão. Aqui a pinha. Essa pinha logo vai entrar na panela de pressão, hein? Tchau, gente. Beijo para todos. Até mais. Eita.